e o presidente BAP, que garantiu um novo contrato para o diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Lucas Beraldo do Flamengo, o zagueiro do PSG, pode estar vindo para o Flamengo. Vou falar também sobre a lista dos relacionados com novidades e eu vou deixar você muito bem informado do que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já trago informações nosso Mengão. Antes de começar, deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com o seu amigo rubro-negro, sua amiga rubro-negra, para eles sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações e até me conhecer mais sobre a minha informação? Me siga no meu Instagram, Arthur Félix. A minha história de perfil tem aqui no YouTube e lá no meu Instagram, até faz sem me identificar. Lá você se mantém muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, inscreve no canal e compartilhe para a chance que uma marca de 2.000 inscritos ainda esse mês ou ano que vem. Então é muito importante seu like e a sua inscrição. E ative o sininho se postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Bom, desculpa, tô falando meio baixinho, porque eu tô aqui em casa, todo mundo dormindo, então sabe que eu não posso falar tão alto assim, eu tô acostumado. Mas, bom, começar o vídeo aqui, já falando da lista dos relacionados, que, cara, o Flamengo soltou a lista dos relacionados para os jogadores que estão vindo aqui para o Catar disputar o Intercontinental. E os jogadores que estão vindo para o Catar são Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves, Alexandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Everton Araújo, Jorginho, Saul, Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e o Alacian. Bom, a gente tem muitas coisas para falar dessa lista dos relacionados. Primeiro a gente vai falar de 4 jogadores. Michael, o Alacian, isso, a gente vai falar sobre Michael, Diogo Alves e o Alacian. Cara, a situação dos 3 jogadores é a seguinte, até que achei que o João Vitor, pelo que eu vi aqui na lista, ele não foi relacionado para a partida. Então, acaba que muito provavelmente o João Vitor não vai para o Catar. Havia uma expectativa que ele fosse para o Catar, mas com a lista dos relacionados aqui não está ele. Lembrando que o Catar, o Flamengo só podia escrever 26 jogadores, então o João Vitor não vem. Então, a gente vai falar sobre 3 jogadores, Diogo Alves, Michael e o Alacian. Os 3 jogadores vão disputar a partir de hoje o Flamengo Sub-20 contra o Mirassol. E, cara, a situação é o seguinte, os jogadores eles vão viajar no domingo. O Flamengo desembarcou, o Flamengo deve, agora 3 da tarde, o Flamengo deve chegar no Catar, como não é muito diferente seu horário, o Flamengo deve chegar aqui amanhã no Catar por volta de umas 9 da manhã, horário do Catar, horário que em Brasília mais ou menos umas 7h30 da manhã. Então, e depois a expectativa é que o Michael, o Diogo Alves e o Alacian devem desembarcar no Catar na parte pela manhã, pode umas 10, 11 da manhã, para poder chegar na segunda-feira no Catar e já se juntar ao elenco para começar a treinar e jogar quarta-feira. Vai lembrar que o Flamengo vai ter um tempo a mais de descanso do que o Cruz Azul, porque o Cruz Azul do México joga hoje a semifinal do Campeonato Mexicano contra o Tigres. Então, lá no México, 9h30 da noite, horário de Brasília, 00h10. Cara, a situação é o seguinte, a informação é que o Cruz Azul do México deve viajar no domingo e chega na segunda, ou seja, o Flamengo terá um dia de descanso praticamente a mais do que o Cruz Azul do México. E isso pode meio que, não vou falar facilitar, mas pode ser uma das coisas que possam fazer, quem sabe, o Flamengo ganhar do Cruz Azul do México. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, falar agora sobre a situação do Pedro, cara, porque o Pedro está relacionado com tendência que ele jogue o Mundial de Clubes. O artilheiro pode estar presente no momento mais decisivo da temporada. Cara, a situação é a seguinte, o Pedro foi relacionado e me surpreendeu que é o seguinte, ele podia tanto
Em vez do Pedro, ele podia tanto relacionar o João Vitor, que não foi relacionado, que tinha acontecido no jogo, ele podia tanto relacionar o Matiazinho, que também não está aqui na lista dos relacionados, mas ele quis relacionar o Pedro. Isso significa o que, Arthur? Que o Pedro tem alguma condição de jogo. Ah, Arthur, mas ele foi relacionado para a final, falou várias vezes e ele não jogou na final, mas agora é diferente. Porque são menos jogadores. Em vez de ele colocar jogadores que estão em condições de jogo e ele botar um jogador que está machucado, mostra que o Pedro deve ter alguma condição de jogo. Porque ele preferiu relacionar o Pedro machucado do que o Matiazinha, que está 100%, o João Vitor, que está 100%, e ele preferiu relacionar o Pedro. E aí, isso mostra que ele tem alguma tendência e que ele possa, quem sabe, jogar no sacrifício ao Mundial de Clubes, mais conhecido como a Copa Intercontinental. E, cara, a situação é o seguinte: quando um jogador está machucado, é melhor ele tratar em casa ou no departamento médico do clube do que tratar num outro CT de outro país. Pensa, eu achava melhor o Pedro continuar treinando 8 horas por dia no CT do Urubu em casa do que ele ir lá no CT do Catar. Porque a gente nem sabe como é que vai ser a rotina lá, entendeu? Então, acaba que isso pode tanto ajudar o Pedro a voltar, pode tentar dificultar a volta do atacante, entendeu? Então, são situações bem diferentes aí do Pedro. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, fala agora sobre a situação, cara, envolvendo o BAP. Porque, cara, a situação do BAP é o seguinte: o BAP abriu o jogo cara, a situação é o seguinte: o BAP está, informação assim, BAP, presidente do Flamengo, abre o jogo sobre José Boto e disse que está propondo um novo contrato ao diretor de futebol. Destacou a janela sensacional de 25 e afirmou que quer seguir com o José Boto pelo projeto, pelo clima e pela comunidade. Então, ele falou que já está propondo e preparando um novo contrato para o dirigente de futebol do Flamengo, José Boto. Então, ele já está preparando um contrato, porque essa parte não é ele, que não é o Boto que cuida do seu próprio contrato, é o presidente. Agora, a gente tem duas coisas para falar sobre o Boto. Se o BAP renova com o Boto, com o José Boto, a chance do Felipe Luiz ficar é melhor ainda. Por quê? Porque é o seguinte, pensa, porque todo técnico, todo time de futebol tem que ter um diretor de futebol para poder renovar o contrato não só do técnico, como dos jogadores. Agora pensa, porque o BAP tem mais, o Boto tem mais um ano de contrato e meio com o Flamengo. Ele tem um contrato até o final do ano que vem. Então, pensa, vamos supor, o, o BAP não renova com o Boto e o Felipe Luiz, como é que ele vai ter a renovação de contrato? Até o Flamengo achar um diretor de futebol, até ele adaptar o Flamengo, porque o Boto adaptou rapidão no Flamengo. A gente não sabe se vai achar outro bom igual o Boto, ter boas contratações. O Boto que trabalhou anos na Europa, então ele tem muita visão de como os jogadores sabem. Ele sabe se esse aqui é bom, se esse aqui é mais ou menos, se ele sabe que esse aqui ele vai entregar bem, se ele vai entregar mal. Por exemplo, ele quer trazer o Vitão para o Flamengo, por quê? Porque ele conhece o Vitão. Ele trabalhou anos com o Vitão lá no Shakhtar, da Donetsk, lá da Ucrânia, da Rússia. Então, acaba que se o Boto, se o BAP renova com o Boto, a chance do Felipe Luiz ficar é muito maior. É só vocês pensarem nisso. Aí é verdade, né? Porque pensa, igual eu falei, porque o Boto ele quer renovar com o Flamengo, o BAP também quer. Agora imagine, se o Boto quisesse renovar com o Flamengo e o BAP não quisesse, aí ia dar ruim. Porque os dois iam sair errado da história. Então, acaba que, porque pensa, o Boto sai do Flamengo. Vou repetir de novo, até a gente achar outro cara de futebol no mercado, até ele adaptar, porque tem a questão da adaptação. Eu acho que o José Boto ia demorar a adaptar, ele não demorou. Ele conseguiu adaptar meio rápido no Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre a situação do Lucas Beraldo, que está sendo que o Flamengo está interessado no Beraldo, que o Beraldo foi oferecido ao Flamengo. Cara, informação que saiu é que o PSG abre a porta para o Lucas Beraldo. A informação é que o clube não trata como intocável negociar o zagueiro Lucas Beraldo, tanto o Flamengo
tanto o Palmeiras que estão de olho na contratação do jogador. Vai lembrar que é um zagueiro canhoto, zagueiro que foi revelado pelo São Paulo, ele que é um ótimo zagueiro canhoto, então acaba que isso pode meio que facilitar, porque o jogador que está com falta de oportunidades lá no PSG, ele não vem tendo tantas oportunidades, é um zagueiro canhoto muito bom. Vai lembrar que o zagueiro quer ficar na Europa porque ele quer pensar na Copa do Mundo de 2026. Mas uma coisa a gente sabe, Palmeiras e Flamengo nos últimos anos os dois times que mais têm levado jogadores para a seleção brasileira. Você vê, o Samuel estava lá no Atlético de Madrid, nunca foi convocado. Chegou no Flamengo, começou a jogar bola, puf, foi para a seleção brasileira. Então, acaba que Flamengo e Palmeiras sempre tem alguns jogadores que vão para a seleção. E que isso pode meio que facilitar e saber para o Beraldo vir para o Brasil. É claro que o desejo do zagueiro é continuar na Europa. Tem alguns times da Europa que estão interessados que não foram revelados, então acaba que o ruim é que o clube quer negociar, mas o zagueiro quer continuar. Ele não quer ir embora para o Brasil. E também pensa, se ele fosse para o Palmeiras, ia ser uma traição. Por quê? O jogador foi revelado pelo São Paulo. Ia fazer igual o Carlos Miguel. Foi revelado do Corinthians, se destacou no Corinthians, foi para a Europa, não deu certo e vai para o Palmeiras. Imagine, o cara revela no São Paulo, vai para a Europa, ele começou bem, depois ficou altos e baixos no PSG, volta e vai para o Palmeiras, e volta ao São Paulo. Então, acaba que tem muita essa questão do rival, como que a torcida vai receber ele. Então, tem toda essa questão. Mas deixe nos comentários, você contrataria Lucas Beraldo do PSG? Você acha que é um zagueiro ideal para o Flamengo contratar, para dividir a posição com o Léo Pereira? Deixe nos comentários, que o seu comentário ele é muito importante. Bom, galera, essas foram as informações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo para vocês, que Jesus te ama. Falou!